E eu quero deixar a todos uma palavra do coração de Deus e gostaria que você tomasse essa palavra para o teu coração. Num tempo tão difícil, mas num tempo tão propício para vermos a glória do Senhor se manifestar. Aleluia por isso. E hoje pensar com você sobre quebrar o silêncio, quebrando o silêncio. O silêncio é muito requisitado, e o silêncio ele trabalha profundamente na nossa meditação, nas nossas reflexões. O silêncio é propício para o repouso, para o descanso. O silêncio nos auxilia em muitas coisas. O poeta grego Píndaro escreveu: muitas vezes se diz melhor calado do que falando em demasia. E Píndaro estava certo, concordo com tudo isso. Mas Deus traz ao nosso coração nesta noite, parece estar, de alguma maneira, se contrapondo a isto, a este silêncio tão requisitado, a esse silêncio tão necessário em muitos momentos. Por isso eu quero pensar com você nesta noite, quebrando o silêncio. E ainda que o silêncio seja necessário, extremamente necessário, ele pode também ser altamente prejudicial em alguns outros momentos. Atribui-se a Martin Luther King a frase tão maravilhosa e inesquecível que diz que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King então declarou que a sua preocupação mais íntima não era o grito da maldade, mas o silêncio da bondade, quando aqueles que têm a bondade em si, que é o Senhor, estão calados. Pensar nesse silêncio que gera angústia, nesse silêncio que precisa ser quebrado. E Deus quer te encorajar nesta noite. Deus quer encorajar o seu coração a começar a clamar ao Deus vivo nesse tempo, a colocar o seu joelho no chão e a sua boca no pó, a clamar ao Senhor Deus vivo. Não se mantenha em silêncio, num tempo em que o Senhor nos exorta a orar, a clamar e a proclamar as boas novas de salvação tão necessárias, porque precisamos pôr em prática a palavra que nos diz: orai sem cessar. E o Senhor te diz nessa noite: quebre esse silêncio, comece a clamar fervorosamente ao Senhor. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, e o texto de hoje vai dizer-nos em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor nosso Deus, nós queremos, mediante esta palavra, receber o entendimento do valor do nosso clamor, e ao mesmo tempo, Pai, recebermos também poder do alto, motivação que venha do alto, para que a nossa boca não se cale, e para que o nosso clamor encontre o trono da Tua graça, para que aqueles que creem no Senhor comecem a orar, comecem a manifestar a sua adoração, comecem a mostrar o Cristo que vive neles. No nome de Jesus, fala conosco, Pai. Abençoa todos os teus filhos e filhas no nome de Jesus. Meus irmãos, primeiro, quebre o silêncio. Deus te convida a clamar. Quebre o silêncio, porque é um convite do Senhor para você. Clama a mim. E é interessante que
Clamor significa súplica fervorosa. Deus então está te convidando a suplicar fervorosamente num tempo demasiadamente frio, num tempo em que a frieza está tomando os corações. Um outro significado da palavra clamor é pedir insistentemente, num tempo marcado pela apostasia, pela desmotivação, pela desistência. O Senhor te chama nesta noite. Deus aponta a direção para o nosso clamor. Deus aponta a direção em que o nosso clamor precisa ser dirigido, e Ele diz: clama a mim. O nosso clamor precisa alcançar o coração de Deus. Clame a mim. Escuta, Deus precisa ser o alvo único para a flecha do nosso clamor. Deus precisa ser o nosso alvo único da flecha do nosso clamor. Pedro, ele vai facilitar o nosso entendimento acerca disso, acerca de colocar Deus como único alvo do nosso clamor. Precisamos clamar, o Senhor dirige: clame e clame a mim. Pedro vai dizer nos 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós podemos compartilhar as nossas lamúrias com algumas pessoas que confiamos, e isso é bom. Nós podemos contar ao psicólogo talvez aquilo que não contaríamos para nenhum outro mortal, e isso também é bom. Nós podemos confiar no pastor e abrir o nosso coração contando as profundas dores e angústias da alma, e isso também pode ser muito bom. Mas eu digo para você, quando nós compartilhamos estes fardos internos com alguém, de alguma maneira nós dividimos este peso com esta pessoa, e nos sentimos então aliviados. Há ali uma divisão de carga. Agora imagine se você divide todas as coisas, todos os pesos da sua alma com o Senhor, aquele que pode suportar todo o peso, toda a carga, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Escuta, todo o clamor feito neste mundo pode surtir efeito positivo, porém só o clamor feito ao Senhor pode trazer à luz os milagres. Por mais que seja abençoador ter alguém com quem conversar, compartilhar aqui neste mundo, melhor é poder compartilhar com o Senhor. Fale com Ele. E quando Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, ele está dizendo, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade é o mesmo que desabafar com Ele, que abrir o nosso coração e mostrar aquilo que magoa, que machuca, que fere nossa alma. Falar-lhe abertamente, descortinando o nosso íntimo na sua presença. É colocar todas as cargas que estão pesando a nossa vida, que estão enfraquecendo os nossos ombros, colocar todas as cargas que inflamam o nosso coração, que amedronta e tira de nós a paz. Colocar estas cargas diante do Senhor, estas cargas que têm enfraquecido a tua alegria, coloca diante do Senhor. Lança sobre Ele a tua ansiedade, ou seja, clame ao Senhor e conte a Ele a tua vida. Clame ao Senhor e coloque diante dEle os teus pesares. Clame ao Senhor e interceda por vidas que você ama. Escute, tudo isso por quê? Pela certeza do cuidado de Deus. Pedro disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E esse lançar é feito no clamor.
Esse lançar é feito na confiança. Esse lançar é feito na fé, que vai gerar descanso para a tua alma, porque se você entregou para alguém de confiança, então você se alivia, porque sabe que está em boas mãos. Escuta, quebre o silêncio. Por quê? Porque Deus ouve o seu povo. Então quebre o silêncio, porque Deus, Ele tem prazer em ouvir o seu povo. Quebre o silêncio. Deus te convida a clamar e Ele deseja ouvir a tua voz. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Ele está disposto a responder. Ele está atento para te escutar. Ele escuta o choro do teu coração. Ele escuta o grito da tua alma. Ele escuta a oração feita e a tua oração encontra resposta. Então clame ao Senhor, porque o Senhor requer do seu povo e o Senhor ouve o seu povo. No livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eteu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. O povo hebreu chegou ao Egito como uma família, 70 almas apenas. A família de José foi habitar no Egito, e ao longo de centenas de anos, aquela família se transformou num povo muito numeroso, um povo que começou a assustar Faraó, um povo que, por ser numeroso, trouxe ao coração de Faraó o medo de perder a soberania sobre a terra, e agora ele escraviza este povo. Mas o povo de Israel, esse povo hebreu, ali no Egito, se acomodou com as práticas culticas do Egito, se acomodou com o estilo de vida egípcio, e estava tranquilo, e cada dia mais se distanciava do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de José. O povo foi se distanciando e as coisas foram ficando mais difíceis. O povo se silenciou num tempo de clamor. Já não havia clamor, já não havia fé na maioria dos corações, e a situação foi ficando crítica com o passar dos tempos, ao ponto em que o povo acordou para o clamor, ao ponto em que o povo olhou para o céu e disse: o que nós estamos fazendo? Porque estamos aceitando esta subjugação sobre nós, esse fardo sobre nós, esta escravidão sobre nós. Nós temos um Deus vivo, e este povo começou a clamar, num tempo em que nos sentimos escravizados por uma pandemia, escravizados por um vírus. Deus te chama, a igreja viva, a clamar, a colocar a sua boca no pó, mas a colocar os seus olhos no céu. O povo despertou para o Deus vivo e todo-poderoso, que está para além de toda a nossa possibilidade. Acordou para a verdade absoluta de que um Deus existe e que Ele reina soberano sobre todo o universo.
Aleluia. O verso 9 nos disse: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Deus intervém. Deus intervém quando o clamor do seu povo chega. Jeremias então vem nos exortando nesta noite: clama a mim e responder-te-ei. E quando o clamor do povo, num momento tão difícil, escravizado, mas quando o clamor chegou aos céus, então também veio a resposta, porque Deus tem prazer em ouvir o clamor dos servos. Escute, querido, Isaías no capítulo 59, versículo 1, muito conhecido texto, vai dizer-nos assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Esse texto nos diz que o ouvido de Deus não está surdo para que não possa ouvir. Talvez o povo esteja muito amedrontado para clamar. Talvez o povo esteja demasiadamente desanimado para exercer fé, para crer, tão petrificado de medo, talvez acomodado com o mundo, e por isso não esteja clamando. Talvez o povo esteja envolvido em tanto pecado, que mesmo clamando, o seu clamor não alcança os ouvidos de Deus. Porque nós olhamos para o texto e o texto nos garante que a qualidade auditiva do Senhor está perfeita, que os ouvidos de Deus não estão problemáticos para que Ele não possa ouvir. Então nós precisamos clamar, mas clamar com purificação, nos purificarmos, para que a nossa má conduta não interfira em nosso clamor. Escuta, querido, vou ler novamente o versículo 1 do capítulo 59 de Isaías, mas vou ler também o versículo 2, que vai dizer-nos assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os pecados fazem um isolamento acústico, de forma que o nosso clamor não chega à presença de Deus. Não é Deus que está impossibilitado de te ouvir, se você está clamando, mas está em pecado. Não é Deus que está impossibilitado de ouvir, mas é o seu clamor que está impossibilitado de encontrar guarida nos ouvidos de Deus. É o seu clamor que está prejudicado pelos pecados. Por isso Deus nos chama a clamar, mas Ele também nos chama a santificar, a consagrar-nos, porque sem consagração, sem santificação, sem busca real, não encontraremos os ouvidos de Deus atentos ao clamor do nosso coração. Irmãos, não estamos experimentando um tempo em que nos sintamos confortáveis a ponto de esquecermos o clamor. Talvez num tempo de demasiada alegria, de conforto, de um sentimento de paz, talvez neste momento alguém se sinta confortável para esquecer a sua necessidade de clamar. Mas não existe luxo nesse tempo para cessarmos a nossa oração. Não podemos nos dar ao capricho de esquecermos desta partícula tão importante da nossa vida de fé, que é a oração. É na verdade da oração e do clamor que nós vamos entender que existe de fato um Deus que responde. Porque é nesse clamor que vemos a manifestação desse Deus. Nunca haverá tempo aqui no mundo em que o clamor da igreja seja desnecessário, vilipendiado. Em todo tempo nós precisamos clamar, orai sem cessar,
clama a mim e responder-te-ei. Escuta, porque eu digo para você que você precisa então se consagrar, se você quer ver a bênção do Senhor. Se esse aperto, esse sufoco, se essa voz embargada, se esse choro que está engasgado, gera em você um clamor na sua alma, e você diz: Senhor, tem misericórdia, e parece que você não encontra resposta, como está a sua vida? Porque se nós nos consagrarmos, nós nos santificarmos, se nós buscarmos esse Deus, então o nosso clamor alcançará resposta, e uma resposta satisfatória. Escuta, 2 Crônicas 7, 14 e 15, você conhece? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos e estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus está dizendo aqui, nessa linda promessa, linda, maravilhosa promessa, mas lembre-se, esta promessa está em uma condicional: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo buscar a minha face, se este povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. O Senhor está dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Ele tem prazer em te ouvir, mas ele diz: filho, busca a resposta no teu clamor através da sua santificação. Busca a resposta para o teu clamor através da sua santificação, através da sua busca, através da sua oração, através da sua conversão, através da mudança diária, através do seu quebrantamento, através do seu comprometimento com a obra e com o Senhor da obra. Escuta, o isolamento acústico que o pecado faz, ele impede o clamor de alguém chegar e receber o efeito de uma resposta positiva. Mas Deus espera que você se santifique, se consagre, para que você receba a bênção, porque o Senhor tem milagres para você. Deus tem milagre para a sua vida, Deus tem milagre para a sua família, Deus tem milagre para os entes queridos que você ama, Deus tem milagre até mesmo para os adversários que te perseguem. Não deseje mal a eles, mas ore: Deus, muda o coração deles, os abençoe, para que abençoados sendo e transformados sendo, possam também ser parte da minha roda de amigos. Glória a Deus por isso. Escute, quebre o silêncio. O seu clamor alcança favor de Deus. O seu clamor alcança favor de Deus. Jeremias disse: clama a mim, eu vou te responder. Olha o favor: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O favor de Deus vem anunciando coisas grandes. Então não minimize os feitos de Deus na tua vida, não menospreze os grandes atos de Deus em teu favor. Escuta, a grandeza de uma ação divina não deve ser medida na satisfação do desejo humano, mas no quanto fomos conduzidos para o centro da vontade dele. E isso é muito importante, porque não podemos olhar para a grandeza da ação divina apenas como um coração que recebe aquilo que deseja, mas a grandeza da ação divina é vista de fato em nós, quando nós conseguimos então, por esta ação, nos aproximar do Senhor
e nos centralizarmos na tua vontade, estar no centro da vontade dele. Escuta mais, o favor de Deus vem construindo estruturas inabaláveis. Clame, porque o teu clamor trará à luz o favor de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. E ele diz: responder-te-ei coisas firmes. Ele está dizendo: não deixe que este tempo abale o alicerce da tua fé. Não deixe que estas chuvas, esse vento que sopra contra a tua casa, esta chuva que tenta solapar os teus alicerces, não deixe que ela venha a estremecer a sua casa, porque escuta, filho, escuta, filha, se essa casa está sobre a rocha, não se abale, porque ela não ruirá, ela não cairá, porque você, meu irmão, você, minha irmã, se está sobre a rocha edificado, você é como o monte de Sião que não se abala, mas você permanecerá para sempre. Escute, frase para o teu coração: não permita que os ventos pandêmicos de uma crise momentânea gerem um desajuste permanente em suas emoções. Então não permita que estes ventos pandêmicos gerem algo permanente nas tuas emoções, mas glorifica a Deus com o teu clamor, entrega a tua vida ao Senhor, coloca o teu joelho no chão. Escuta, o favor de Deus ainda vem revestido de surpresas. Que maravilha! Responder-te-ei coisas grandes, coisas firmes e coisas que você ainda não sabe, ou seja, há surpresas para você. Então não fique paralisado pela frustração do que você está vendo, num tempo em que estamos vendo tanta coisa ruim, mas não fique paralisado, petrificado, estacionado por aquilo que você está vendo, mas glorifique a Deus e clame ao Senhor por aquilo que você não vê, porque coisas grandes e firmes que você ainda não sabe estão por acontecer. Aleluia! É aquilo que te aguarda. Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo, falando da grandeza do Senhor, falando do poder de Deus, falando do poder da fé daquele que olha para o Senhor com certeza de que aquilo que eu imagino é muito ínfimo, muito pequeno diante do que Deus pode fazer. Ouça o que ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente acerca daquilo que pedimos e pensamos. Então creia. Você está olhando para esse tempo apenas com os olhos físicos? Olhe com os olhos da fé. Clame ao Senhor, porque Ele traz surpresas para você em resposta ao teu clamor. Clame, responder-te-ei coisas que você ainda não conhece, que você ainda não sabe. O seu clamor alcança o favor de Deus. Aleluia! Lembra-se do que Deus disse a Moisés? No texto que nós lemos, versículo 8, vou ler a primeira parte para você, que diz assim: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus falou com Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E ele vai dizer no versículo 8, olha, então eu desci, ou seja, estou me manifestando a você e estou nomeando você, aquele que vai falar com o faraó, aquele que há de levar boas novas ao povo, aquele que há de trabalhar em meu nome e com o meu poder, com o selo da garantia do meu poder, para libertar esse povo, porque eu ouvi o seu clamor e agora eu respondo a este clamor. E ele estabelece um meio para que o resgate desse povo seja feito, um projeto de salvação. E eu pergunto a você que nos ouve nesta noite:
Se Deus, olhando para aquele povo que agora começa a clamar, se Deus então desce com a sua manifestação sobre este povo, porque agora ele passa a clamar, por que você pensa que se você começar a clamar, Deus não te responderá? Porque você imagina que talvez por estar clamando há um certo tempo, Deus não te responderá? Deus também tem um plano para você, e se você já é salvo em Jesus, você já faz parte do plano perfeito dele. Se você já entregou a sua alma ao Senhor Jesus, já entregou o seu coração a Jesus, se Jesus já é Senhor da tua vida, você já está no plano perfeito de Deus. Quando Moisés se apresentou ao povo, alguém como ele se apresenta ao povo como alguém que trazia uma solução para a escravidão de tantos anos. O povo não acreditou nele, porque os hebreus não conseguiam enxergar nada além do medo da escravidão. Talvez hoje, olhando para esta pandemia, muitos não consigam enxergar a luz, enxergar uma porta aberta, enxergar uma saída, uma salvação, uma porta que nos abra e nos retire desta dor, na perda de alguém. Essa lamentação, esta dúvida acerca da recuperação de alguém, mas Deus está dizendo, Deus não está limitado, Ele está para além do imaginário coletivo. Ainda que as vozes digam que não dá, ainda que o teu coração diga isto, Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para você. Comece a clamar, Deus vai te responder, e Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez você está se lamentando porque um servo do Senhor partiu, alguém que você amava, mas você não está entendendo que esta vida já alcançou a vitória no céu, que esta vida está no Senhor, que esta vida alcançou o que de melhor Ele podia alcançar, e que o que esta vida trabalhou aqui na casa do Senhor, na obra do Senhor, na presença do Senhor, era exatamente para alcançar esta herança, para receber esta vitória, para receber esta bênção. Não desmereça aquilo que Deus nos dá tão perfeitamente. Não se entristeça, porque a mesma porta que se abriu para muitos nesse tempo entrar no céu, é a porta que lhe é oferecida na pessoa de Jesus hoje. Porque não importa morrermos hoje, amanhã ou daqui a 50, 100 anos, importa de fato, com Covid e sem Covid, morrendo nesse tempo ou daqui a muito tempo, estarmos com Cristo, porque só Ele é garantia de vida eterna. Escuta, por que você pensa que Deus não pode realizar milagres na tua vida? Deus nunca deixou de realizar milagres, Ele é fonte de todo milagre. Então quebra o seu silêncio e comece a clamar. Quebra o teu silêncio, porque Deus, Ele ouve a tua oração. Quebra o teu silêncio, porque o teu clamor, ele gera para você as respostas de Deus. Ele gerará satisfação para o teu coração. Ele aliviará as tuas cargas, porque você lançará sobre o Senhor as tuas ansiedades. Comece a clamar, coloca o teu joelho no chão, coloca os teus olhos mirando o céu, coloca a tua boca a profetizar a teu favor. Seja instrumento da glória de Deus e receba a manifestação dessa glória no nome de Jesus. Quebre o silêncio, comece a orar, comece a clamar,
Comece a se alegrar na presença do Senhor, porque Ele te chama para tal. Nesta noite o Senhor quer mudar a sua história. Talvez você está sendo calado pela tristeza, pela ansiedade. Mas eu quero te convidar aí onde você está, ouvindo esta palavra, a colocar o seu joelho no chão, a pedir perdão, Senhor, a derramar o seu coração, a sua alma, a chorar na presença dEle, a buscá-lo com toda a intensidade da tua alma, mesmo que a tua boca não possa pronunciar uma só palavra, porque a voz está embargada pelo choro que não pode ser contido. Ainda que isso aconteça, eu quero te dizer nesta hora, o Espírito Santo de Deus está agora, Ele está agora intercedendo por você, diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. O Senhor te ama. Comece a clamar, seja uma pessoa de oração. A igreja se reuniu para orar fervorosamente. Pedro estava preso e a prisão foi tirada dele, ele foi tirado da prisão. Paulo e Silas oravam e glorificavam o nome do Senhor, e as portas da prisão, de todas as celas, foram abertas. Quando nós oramos, sempre haverá libertação, e o primeiro a ser livre é você. Muitas vezes nós oramos pelas pessoas, e precisamos fazer, interceder, mas eu quero te convidar a primeiro, antes de orar por qualquer pessoa que seja, ore por você, para que você esteja forte o suficiente para aguentar os esbarros, porque aquele que busca a Deus, com certeza, o inimigo se levantará, mas se você permanece na presença de Deus, esse inimigo vai correr de você, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Submeta-se ao Senhor, renuncie o diabo, não dá trela para ele, porque ele foge de você. Deus te chama nessa hora, toma posse, não deixe que o silêncio se apodere de você, mas toma posse, comece a clamar agora ao Senhor, comece a clamar como aquele cego, filho de Timeu, que começou a gritar e a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Coloca o teu joelho no chão, eleve a tua voz ao trono da glória do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nosso santo e eterno Pai, obrigado por esta noite, obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra. Nós queremos te bendizer e te glorificar, Pai, porque a nossa voz de clamor, a nossa voz de oração, alcança a resposta do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem trazido à luz àqueles que clamam coisas grandes e firmes que não conheciam. Obrigado porque o Senhor tem materializado, Pai, aquilo que gera esperança em nossa vida e que concretiza, Pai, a certeza do teu cuidado em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia tem se renovado sobre nós. E eu quero te pedir, desperta esse teu filho, Pai, desperta essa tua filha, Senhor, que está em silêncio, que tem dado desculpa dizendo que está fraco demais, mas é desculpa porque o Senhor diz que o Senhor fortalece. Paulo, na sua fraqueza, pôde dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, exatamente porque ele é fraco, e ele está fraco demais para buscar, ele está fraco demais para clamar, ele está fraco demais para crer, mas ele, recebendo a força do Senhor que o fortalece, ele tem poder do céu para clamar, para orar e para viver pela fé, como um servo que não tem do que se envergonhar e que maneja bem
ouvem a palavra da verdade. Deus Todo-Poderoso, toma esta vida nas tuas mãos, esta vida, Pai, que está agora encolhida no canto. Deus, levanta esta vida para a glória do teu nome, levanta esta vida para honrar o Senhor, com a sua vida, com o seu coração, com o seu louvor, com os seus talentos e com tudo que tem, pois foi dado por ti, porque teu, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Deus, abençoa, Pai, abençoa aqueles que estão clamando já há algum tempo e pensam que vão parar de clamar, vão desistir, há muito tempo. Deus, que haja perseverança na vida da tua filha. Recebe, mulher, essa palavra, recebe, varão, essa palavra, e persevera, continua perseverando. Coloca o teu coração no altar. Escuta, se tem pecado, tira, porque os teus pecados e as tuas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então não adianta buscar esse poder, esse milagre, se não consagrar. Consagra a tua vida hoje e persevera, porque a tua bênção já chegou. Se você está na presença do Senhor clamando, a tua bênção já chegou, porque não existe bênção maior do que ser servo dele, do que estar na presença dele, do que poder chamá-lo de Pai. Aleluia. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Uma ótima noite para você, igreja. Obrigado pela companhia. Estejamos sempre juntos, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus. Aleluia. Deus te abençoe.